em espírito e em verdade. Não é para os hipócritas, não é para os imundos, não é para os contradizentes, porque não querem crer nessas sãs palavras de nosso Senhor Jesus. Então começa a examinar as Escrituras, começa a dedicar enquanto é tempo, porque Jesus falou que o reino de Deus é comparado ao homem, que ele foi atrás de uma pérola preciosa, e ele, quando encontrou essa pérola, todas as outras pérolas que ele tinha, ele investiu naquela pérola, ele comprou aquela de maior valor. A pérola é a palavra de Deus. Quando o homem acha esta palavra, quando o homem encontra esta palavra de Deus, ele renuncia tudo, ele abandona tudo por causa desta palavra. Lá em Salmo 119 está escrito: achei as tuas palavras e as escondi no meu coração, para não pecares contra ti. As palavras de Deus são puras, são poderosas para salvar o homem da condenação do inferno. Quando o homem encontra esta palavra, ele se alegra tanto, que a alegria do mundo não se compara com a alegria quando o homem acha esta palavra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A palavra de Deus é imutável. Ao Deus invisível, falou Paulo, ao Deus imortal, ao Deus soberano, seja glória e honra e majestade para todos sempre. Jesus continuou falando nesta parábola, neste sermão profético, que é como um homem que partiu para bem longe da terra, e ele deixou a sua casa, mas ele deu ordem a seus servos com autoridade para guardar, e ao porteiro para que vigiasse. Jesus deu mandamento aos seus servos com autoridade. Ele fala em Marcos 16: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Vocês pisarão serpentes, expulsarão demônios, e se beber alguma coisa mortífera, nenhum dano vos fará. Jesus deu autoridade aos seus servos. Os servos são os escolhidos de Deus para levar esta preciosa semente em anúncio a toda criatura, para que a criatura não vá para o inferno, para que o homem não seja destruído no último dia do juízo final. Por isso que ele anuncia hoje: arrependei-vos, porque Deus quer do homem arrependimento verdadeiro. Arrepende dos seus pecados, arrepende das suas transgressões, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas Cristo Jesus, pelo seu sangue, nos aproxima de Deus, limpos. O salmista Davi falou em Salmos 24:3: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Limpa as suas mãos, limpa o seu coração com o sangue de Cristo, para que você se apresente diante de Deus sem culpa, sem acusações, porque só pelo sangue de Cristo nós temos total redenção. Pelo sangue que foi vertido na cruz, nós recebemos o perdão, para que nós não vivêssemos mais pecando. Nós recebemos o perdão de Deus. Então só no sangue de Cristo Jesus nós temos a redenção, a remissão de nossos pecados, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Por isso que Jesus veio como o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado algum, para nos remir da nossa iniquidade. Ele morreu, não foi para me dar uma casa boa aqui na terra. Ele morreu, não foi para me dar uma vida boa aqui na terra. Ele morreu, foi para me dar uma vida eterna, e ofereceu a mim uma cruz. Ele falou lá em Marcos 8, que quem quiser seguir ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Se o homem não negar a sua própria vida para servir a esse Deus, ele não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Hoje nós estamos vivendo uma situação tão distinta, aonde o crente está parecendo com o ímpio, aonde o ímpio se parece com o crente, o profano andando junto com o santo.
e não pode de modo algum a ter a parcialidade, ter a comunhão entre os filhos de Deus e os filhos de Belial. Não pode ter comunhão, o justo com o injusto, mas se assenta na mesa, come, senta na mesa dos escarnecedores e come, e estão andando alienados, são parceiros, são amigos, mas de Deus é inimigo. Os evangélicos estão se unindo com os católicos, os evangélicos estão se unindo com o mundo, e pensa que isso é agradável aos olhos de Deus. Não tem parcialidade, não tem concordância, os filhos de Jesus com os filhos de Belial. Ou você anda com Deus, só você e Deus, ou você anda com o diabo e pensando que está andando com Deus, ou você anda com este mundo. João falou que aqueles que amam este mundo, o amor do Pai não permanece neles. Se o pai de família, ele soubesse a que hora que o Filho do Homem voltasse, ele ficava vigiando. Por isso que ele falou: vigiai, vigiai. Esta ordenança a todo mundo, é para todo mundo vigiar, não é só para os crentes. Os crentes, eles receberam o privilégio de falar desse Deus, mas a Bíblia diz lá em Atos 11, versículo 18, que Deus também deu o direito ao arrependimento até para os gentios. Deus deu o arrependimento também para os gentios, porque Deus quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, porque Ele anuncia a todo canto, a todos os homens, esta verdade. E Paulo falou que o conhecimento da verdade é segundo a piedade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres do pecado, porque o pecado, ele consome a alma do homem. O pecado não deixa o homem ter paz com Deus, nem consigo mesmo, nem com seu semelhante. O pecado, ele destrói a vida do homem, ele destrói o homem completamente. É por isso que você vê a humanidade, é uns se suicidando, outros matando, outros furtando, outros fazendo todo tipo de pecado, cometendo todo tipo de pecado, porque o pecado, ele destrói a alma do homem. O homem não consegue ter paz, ele olha para o próximo e deseja a morte do seu próximo. Ele olha para uma pessoa e do nada ele já deseja que esta pessoa desapareça, vai para a China, vai para os Estados Unidos da América. Ele deseja que essa pessoa esteja tão longe dela, porque ela não suporta mais. E sendo que Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas como está escrito em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O que nós estamos vivendo hoje é isso que Jesus falou: o amor de muitos está se esfriando. Não consegue ter amor com Deus, não consegue ter amor ao seu próximo, odeia o irmão. E Jesus falou: se alguém odiar o seu irmão, é um homicida. Só de você odiar o seu irmão, você já é um homicida. Você não precisa atirar nele, matar ele fisicamente. Só de você pensar no seu coração e desejar a sua morte, você já é um homicida. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que os homicidas não hão de herdar o reino dos céus. Ou você se arrepende enquanto é tempo, ou você será jogado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vigiai, porque não sabeis o dia que virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Jesus falou assim: eu vou para o meu Pai, e eu vou preparar morada, e se eu for, virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus prometeu que iria para os céus preparar uma morada, e ele falou que se ele fosse, ele voltaria outra vez. E essa palavra dele é fiel, e quando ele fala, ele não mente, porque Deus, é impossível que Deus minta. Deus não é mentiroso,
Deus não é ludibriador. Deus é santo, Deus é verdadeiro e Deus é fiel. Todavia, o homem pode ser infiel a Deus, mas Deus permanece sendo fiel. Deus não pode mentir. A Bíblia diz: melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Então, é melhor nós acreditar nesta palavra do que acreditar nesses homens que já estão desviados completamente desta fé. Esta fé que é preciosa aos olhos de Deus. Esta fé que custou um alto preço para dar ao homem. É um dom de Deus. E o que Deus dá ao homem, Deus não se arrepende. Lá em Romanos capítulo 11 e versículo 29 está escrito que os dons de Deus, a vocação de Deus, são sem arrependimento. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, quando Deus dá ao homem, Ele não se arrepende daquilo que Ele deu, o dom que Ele deu. E Deus ofereceu através do seu Filho o dom gratuito da vida eterna, para quem crê neste nome ser salvo, mas quem não crê já está condenado. Então vigia, sai da idolatria enquanto é tempo, se arrepende dos seus pecados. Não troque Jesus pelo futebol, não troque Jesus pelo cinema, não troque Jesus por esta vida que irá perecer, esta vida que irá se acabar. Não troque a vida eterna pela vida passageira, momentânea. Procure ser fiel a Deus em todo o seu modo de viver. Procure obedecer às Escrituras. Procure ouvir a voz do Senhor e colocar tudo em prática o que foi falado, porque Jesus breve voltará. A Bíblia diz em Apocalipse: aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que vem, virá e não tardará. Cristo Jesus breve vai aparecer. A sua feição nos céus, com poder e grande glória. Estevão, o primeiro homem a morrer pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele viu os céus abertos e viu Jesus à direita de Deus, à destra do Deus vivo. E ele falou: eis que vejo os céus abertos e Jesus ao lado de Deus. Mas aqueles homens, mesmo assim, não quiseram reter a maldade do seu coração. Pegaram Estevão e levaram para fora do sinédrio e colocaram ele lá e o apedrejaram até a morte. E Saulo, que consentia na morte de Estevão, estava lá, só olhando, só admirando, estava consentindo. Lá em Romanos capítulo 1 está escrito assim: que não só são dignos de morte aqueles que tais coisas fazem, como aqueles que consentem também. Saulo estava consentindo na morte de um homem que estava pregando o Cristo Jesus e a vida eterna. Mas eles não quiseram saber, mandaram matar Estevão, apedrejado, porque eles usaram um argumento, dizendo que ele estava blasfemando contra o santo templo e contra a lei de Moisés, sendo que ele estava explanando a Bíblia Sagrada. Ele estava explanando desde Gênesis até Apocalipse, e ele estava falando, expondo uma só mensagem. A mensagem de Estevão foi uma. Não se envergonhe de pregar uma só mensagem. Se Deus te deu, como deu para Jonas, vai até a cidade, a grande cidade de Nínive, e anuncia a grande destruição. Se não se arrepender, daqui a 40 dias eu irei destruir esta grande cidade. Era uma única mensagem que Jonas tinha, e ele repetia diariamente: arrepende, porque Deus vai destruir esta cidade. E o povo, a Bíblia diz que desde o rei até o animal, todos se arrependeram e vestiram panos de saco, e eles se cobriram de cinza e de joelhos pediram a misericórdia de Deus. Se arrependeram. Jesus falou que se essa geração não se arrepender, mais duro juízo haverá para esta geração de hoje do que para Sodoma e Gomorra. Então é melhor você se arrepender dos seus pecados do que viver na prática dele. Abandona enquanto é tempo. Busque Jesus Cristo como o único e salvador da sua alma. Que Deus possa ter misericórdia da sua alma. Vigia, porque você não sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele virá em uma hora que menos estejais apercebidos. Ele virá quando o mundo estiver totalmente desapercebidos.
Lá em Lucas 18, versículo 8 está escrito assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus falou. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, vai achar fé na terra? A fé que tem é na lotérica. A fé que os homens têm é de fazer jogo de Mega Sena. Esta é a fé que o mundo tem, uma fé natural. Mas a fé de crer que Deus deu seu único filho para resgate da sua alma do inferno, eles não querem crer. Não querem ter esta fé, porque não deseja e nem sequer almeja por esta fé. Se o homem desejar buscar esta fé em Deus, Ele dá ao homem. Quando o homem verdadeiramente se arrepende de todos os seus maus caminhos, de todos os seus pecados, mas ele voltará brevemente. E assim como Estevão viu os céus abertos, a igreja vai ver o ouvir do soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os que estiverem vivos serão transformados para encontrar com Jesus com o corpo incorruptível, e os que morreram ressuscitarão primeiros a encontrar com Jesus Cristo nos céus. Será o dia da vitória da igreja, porque a igreja não vai ter mais problema algum. A igreja não vai se preocupar mais em acordar e pregar evangelho, porque vai estar tudo cumprido, vai estar tudo consumado. E aí o fim vem. Será dias de densas trevas, será dias em que a humanidade vai conhecer a ira desse Deus e a ira do Cordeiro. Serão 7 taças da ira de Deus derramadas sobre essa humanidade, antes que venha o grande e terrível dia do nosso Deus. Essa humanidade vai ter que experimentar a tribulação que há de vir sobre ela, para ela aprender a não blasfemar contra Deus, a não blasfemar contra os seus servos que lhes são enviados, a não blasfemar contra a palavra de nosso Deus. Então crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O Senhor da serva está chamando.